Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estou eu aqui diante de vocês, juntos, com o fim de rezarmos, de orarmos a Deus, pedindo amparo, proteção para nosso Senhor Jesus Cristo, espíritos superiores, dos nossos guias protetores, anjos da guarda, e com um fim específico, especial de rezar. Apenas rezar. Rezemos então por nossos irmãos, rezemos por quem se encontra nos hospitais, nos presídios, nos manicômios e com todo tipo de dificuldades. Rezemos por nós, para que nós consigamos compreender melhor as coisas de Deus e que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, para que possamos ser melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Esta vida que estamos, esta encarnação em que nos encontramos, ela é muito rica em experiências, em lições, em obstáculos, sim, porém obstáculos que nos impulsionam para a frente, para a evolução. Então, que possamos evoluir da forma correta, sem queimar etapas. E para isso, procurando que isso seja um bálsamo no meio de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza em geral. Porém, certos de que seremos atendidos, porque Deus é bom, é nosso Pai. E assim conseguiremos compreender melhor a lição do dia de hoje. O capítulo é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item é o item número 3, quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabei que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim
como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E aconteceu que, estando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o assento a este, e tu, envergonhado, irá buscar o último lugar. Mas, quando fores convidados, vá tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio da humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade, será escolhido. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que, frequentemente, são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perece: as virtudes, enquanto outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, pois vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. As passagens do Evangelho e as
As explicações deste trecho curto, porém muito profundo, são claras e lúcidas e dizem e falam e contam por si só. A humildade, a consciência de que não temos nada, nem o corpo de carne, porque quando regressamos para a verdadeira pátria, deixamos inclusive o corpo de carne. E isso aumentado para todos os nossos campos, as nossas relações de convívio, as nossas relações humanas, a humildade perante as pessoas, a humildade perante as situações, a humildade perante as coisas, a humildade perante o tempo, perante os desígnios de Deus, que muitas vezes não nos dá o que queremos quando queremos, mas sim nos dá o que precisamos quando precisamos. É certo que podemos pedir, mas o que pedir? Bens materiais? Sucesso? Alegria e felicidade infindáveis? Não. Temos que pedir força. Temos que pedir perdão e misericórdia. Misericórdia a Deus. Deus misericordioso. Deus nos dê a vossa misericórdia. A misericórdia é perdão, é compreensão, é indulgência, é alimento espiritual quando estamos fracos espiritualmente. Forças para que sejamos como rocha diante daquilo que nos tenta. O orgulho, a vaidade, as paixões, os vícios. Diante de tudo isso, precisamos ter forças. E só quem pode nos dar esta força é Deus, nosso Pai. E assim, conseguiremos um dia compreender na sua completude do que se trata a humildade de verdade. A verdadeira humildade é aquela que não se confunde com subserviência. É aquela que não se confunde com se deixar entregar a cada um dos nossos problemas, a cada vicissitude de nossas vidas. A humildade implica em que sejamos simples como os pombos e espertos como as raposas. Mas no fim, se compreendermos todas essas questões, todos esses conceitos, estaremos prontos para viver uma vida humilde, sem subserviência. Uma vida humilde, com dignidade. E esta humildade é a nossa ferramenta para uma vida melhor. Uma vida melhor conscientemente. E por conscientemente eu quero dizer uma vida melhor da nossa consciência. Consciência. E uma vida melhor no além-túmulo, no porvir, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, com o nosso verdadeiro tesouro, que nos engrandecerá do outro lado, que é a humildade, a aceitação daquilo que não podemos mudar,
mas a determinação para sempre procurarmos mudar. Mudar sim, mudar a nós mesmos. Desse modo, estaremos no caminho certo. E chegaremos lá como um menino, como uma criança, como servidor, como quem procurou se sentar no último lugar do banquete. Concito-vos a me acompanhar na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus.